Hello everyone, welcome to this class of verb to be. My name is Leandro, I'm an English teacher, and today I'll be explaining to you the uses of verb to be and comparing to the verbs in Portuguese that correspond to the verb to be in English, ok? Então, bem-vindo a essa aula do verbo to be e eu vou explicar para vocês, meu nome é Leandro, eu sou professor de inglês e eu vou explicar quando que se usa o verbo to be e como que se usa. Então, primeiramente, por que que o verbo to be é o primeiro verbo que se aprende em inglês? Né? Se você vai fazer fizer um curso regular de inglês ou até no colégio, normalmente o primeiro tópico em inglês que se aprende é o verbo to be. Por quê? Basicamente por três motivos. Ele é extremamente comum, então é um verbo de longe em inglês que é mais usado. Segundo, ele é um verbo base, você usa ele para present continuous, você usa ele para passive voice e para outros casos. E terceiro, ele funciona de uma forma especial, de uma forma particular dele. Então, ele não trabalha com auxiliares, por exemplo, ele trabalha com inversão na negativa, na interrogativa, na negativa. E ele trabalha de uma forma especial, de uma forma particular que se difere de outros verbos. Tá? Então, o que significa, primeiramente, verbo to be? Ele significa, corresponde em português ao nosso verbo ser ou ao nosso verbo estar. Mas como assim ser ou estar? Não seriam dois verbos diferentes? Então, não. Em inglês, você usa exatamente o mesmo verbo para esses dois casos, para essa diferença que nós temos em português não existe em inglês, é a mesma coisa. Então, por exemplo, na frase eu em casa, eu tenho o verbo sou e tenho o verbo ser ou estar, né, conjugado para eu. Eu sou, eu estou em casa. E eu tenho embaixo, eu sou ou eu estou um professor. Fácil, né? Você sabe que eu tenho que usar, no primeiro caso, eu estou em casa, e no segundo caso, eu sou um professor. É fácil para nós que falamos português, mas imagina uma pessoa que fala o inglês como língua nativa, que na língua dele não tem essa diferença e ele vai aprender português. De repente ele se depara com dois casos que ele não sabe muito bem quando usa um verbo, quando usa outro, porque na língua dele é o mesmo verbo. Então é muito comum você ouvir estrangeiro falando, quando está aprendendo português, eu sou em casa ou eu estou um professor. Por quê? Porque na língua deles não tem essa diferença. Então, por exemplo, nesses dois casos, eu estou em casa, eu sou um professor, em inglês você diria I am at home. Então, o am é o verbo be, né, o verbo to be para I, conjugado, a gente vai ver isso daqui a pouco. E no caso, eu sou um professor, I am a teacher. Então, I am, eu estou, I am, eu sou. Exatamente a mesma coisa, o mesmo verbo. Ok? Então, uma pergunta que sempre me fazem, aluno, quando está começando a aprender. Mas se o verbo é be, por que eu falo I am? Não seria I be, you be, he be? É be para todo mundo? Porque o verbo é be. Então, da mesma forma que em português você diz eu ser, tu ser, ou nós estar, vós estar, você não diz isso. Por quê? Embora o verbo seja ser, você precisa conjugar para ele para cada pessoa. O estar é a mesma coisa e todos os outros verbos nós precisamos ter essa conjugação. Então, a forma muda. Então, da mesma forma que em português você não pode dizer eu ser, tu ser, ela ser, em inglês você não vai falar I be, you be, he be. Isso é incorreto. Eu preciso fazer a conjugação desse verbo be. Mas é muito fácil. Principalmente comparado ao português, só a título de comparação, eu vou colocar aqui a tabela do verbo ser e do verbo estar conjugado em português. Então, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles ou elas são. Só no verbo ser nós temos 6 formas diferentes de falar o verbo, né? Ele muda, ele vira 6 formas diferentes. E o estar vira mais 6 outras formas. Ou seja, temos 12 formas para os verbos ser e para o verbo estar, né? Que em inglês é um verbo só, que é o be. E quantas formas você acha que tem no inglês? Em português nós temos 12 formas. Em inglês, quanto? 10? 6? 5? Não, temos apenas 3 formas. O am, o are e o is. Tá?
Então, quando que eu vou usar am, quando que eu vou usar are e quando que eu vou usar is? Essas três formas pertencem ao verbo to be, ao mesmo verbo. Tá? Ele só está conjugado. Primeiramente, vamos passar rapidamente sobre os pronomes pessoais em inglês, que são eu, I, you, você ou vocês. Tá? Não tem diferença também em inglês. Você não vai colocar um yous para plural. You pode ser tanto singular quanto plural. Pode ser tanto você, um só, ou vocês, 2, 3, 4 pessoas. Tá? Então, como que eu vou saber se é uma, duas ou três pessoas? No contexto. Né? Vai ter que analisar o contexto, ver basicamente com quem está se falando para deduzir se é singular ou plural. Tá? O he, ele, she, ela, it, objetos. Tá? Em português, a gente usa ele ou ela também para objeto. Por exemplo, cadê minha carteira? Ela está em cima da mesa. Ela quem? A carteira. Ou seja, eu estou usando ela para um objeto. Em inglês, eu não posso falar she, porque o wallet, que corresponde à carteira, primeiro que ele não é feminino em inglês. Em inglês, os substantivos não têm feminino ou masculino, tá? A não ser, por exemplo, biologicamente falando, girl, que é garota, que você sabe que é she. Mas objeto em si não tem objeto masculino ou objeto feminino. Então, tudo vai ser it, tá? Só esclarecendo esse ponto. Nós, que é o we, e they, que é eles ou elas, ok? Então, o verbo vai ser I am. O am só se usa para I, é uma forma exclusiva do I, sempre I am, eu sou ou eu estou, ok? Você é ou você está, ou vocês são ou vocês estão, sempre you are, ok? O you sempre vai usar a forma are. He, she, it, is, sempre vai usar a forma is. We, que significa nós, are, we are, and they are. Ok? Então, o I é sempre am, you é sempre are. Tirando isso, se for uma coisa só ou uma pessoa, vai ser sempre is, e se for plural, vai ser sempre are. Fácil, né? Então, vamos ver alguns exemplos. Eu sou um médico. Você sabe que eu sou é I am. O médico, a doctor. Então, eu sou um médico. I am a doctor. Ok? Very, very simple. Next word, sentence. Ele está em Londres. Então, a gente sabe que ele é he. Qual que é o verbo? A forma do verbo be para he é is. So, he is in London. Ok? Very, very, very simple. Now, another example. Eles são felizes. Então, eles, they, ok? They, a forma do verbo be para they are feliz, em inglês, ou felizes, happy. They are happy. Não tem segredo, very, very simple, right? Agora, a próxima parte, eu vou passar alguns exercícios aqui na lousa. E eu vou pedir para você pausar o vídeo e tentar responder oralmente ou por escrito a forma correta do verbo be para essas frases aqui. Lembrando, I sempre am, you sempre are. Depois do resto, se for uma pessoa ou uma coisa, é is e plural é sempre are. Ok? So let's do it. Ok? You can pause the video now. Pode pausar. Ok, now let's check. Ok? Off we go. Mary and John are friends. Por que are friends? Mary and John é plural, corresponde naquela tabela de pronome, corresponde a they. They are. Então, são duas pessoas. Se fosse só John, seria is. Por exemplo, John is my friend. Mas como você tem Mary and John, você tem duas pessoas, are, porque corresponde a they. I am very happy today. I sempre vai ser am, ok? O verbo to be. Sylvia is a teacher. Sylvia, uma só é singular, is, ok? E o Sylvia corresponde na tabela a she, ok? We are from São Paulo. Então, we, plural, nós. Na tabela, verbo to be, para we, are. Peter is a good student. Peter corresponde a he. It is a red car. Então, it, objeto, um só, is.
que é o verbo correspondente, que é a forma correspondente do verbo, and you are beautiful. O you sempre vai levar a forma are do verbo be, ok? No inglês tem uma particularidade, que são as contrações, que chamamos de contractions. Então, tanto o verbo am quanto o verbo are, quer dizer, todos são verbo be, né? Mas a forma am, como a forma are e a forma is, elas podem ser contraídas. O que isso significa? Que você vai juntar, através de um apóstrofo, você vai juntar com o sujeito. Então, é muito fácil você fazer a contração. Você apenas corta a primeira letra e você coloca um apóstrofo. Então, por exemplo, o am vai ficar M, o is vai ficar S e o are vai ficar RE. Então, I am, na forma contraída, fica I'm. You are, fica your. Presta atenção na pronúncia que muda um pouco a pronúncia, tá? Então, por exemplo, you are, fica your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. And they are, they're. Ok? So, na forma contraída, I'm, your, his, she's, its, we're, there. E por que se contrai? Se contrai em inglês para dar uma melhor fluidez na frase, para você não precisar ficar quebrando, né? Pronunciando palavra por palavra. Então, você junta e o som acaba se tornando um som só. E vai falar I am, 2 sílabas, você fala I'm. Então, você ganha tempo, ganha mais fluidez na fala, e isso em inglês é muito comum. Então, a gente vai ver vários outros casos que você usa a forma contraída do verbo ou do auxiliar, etc. Então, alguns exemplos aqui. I'm really happy with my results. Okay? I'm really happy with my results. Estou muito feliz com meus resultados. He's a very good teacher. Okay? He's a very good teacher. Ele é um professor muito bom. They're in Argentina now. Okay? Eles ou elas estão na Argentina agora. And you're my best friend. You're my best friend. Você é o meu melhor amigo ou minha melhor amiga. Ok? So, it's very easy, as you can see. É muito fácil, como pode ver. Principalmente comparado ao português, não tem segredo, tá? Claro que a gente viu aqui apenas a forma no presente e na forma afirmativa. Então, a gente pode parar por aqui. E next class we're going to see verb to be in the negative and questions, ok? Então, na próxima aula, como usar o verbo be na forma negativa e na forma de perguntas, como fazer perguntas com o verbo be, ok? So, se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, se inscreve no canal e assista às próximas aulas, ok? So, see you, bye bye!